Sejam bem-vindos ao nosso 24º Ciclo de Estudos Espíritas Abrigo Jesus, que tem por tema principal Missão da Pátria do Evangelho. Mas, antes de mais nada, como nos recomenda a espiritualidade, nós vamos buscar o amparo do alto nas vibrações de uma prece que o Márcio estará proferindo para nós. Deus nosso Pai, Senhor da vida, Jesus nosso Mestre, queremos, acima de tudo, agradecer, Senhor, pela oportunidade desse reencontro. Traz aos nossos corações aquela alegria cristã, pois, Senhor, são corações amigos que se reencontram ante a mensagem de amor e fraternidade que o Teu Evangelho de luz e amor traz à humanidade. Que possamos manter aquela vibração positiva na assimilação não só do conhecimento que aqui será veiculado por inúmeros companheiros, mas também, Senhor, trabalhar o nosso mundo íntimo no campo da fraternidade, da compreensão, do entendimento, pois vamos entendendo que são dispositivos fundamentais para o avanço da criatura, na conquista da paz verdadeira e do equilíbrio seguro no coração. Ilumine, Senhor, não só o nosso companheiro Wagner, que fará a exposição dessa tarde, dessa noite, mas também os demais que estarão aqui junto com outros corações, veiculando a mensagem de amor e fraternidade. Ilumine todos que aqui nos encontramos, aqueles que também chegarão a esse pouso, de modo, Senhor, que a mensagem da fraternidade, do amor, cresça cada vez mais em nosso mundo íntimo, estabelecendo ligações positivas, não só na vida social, no plano familiar, mas no movimento geral da vida da existência. Que a Tua luz se faça presente, Senhor, coroando a atividade em que a mensagem do amor e da fraternidade veicula de uma forma muito ampla e muito profunda. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que os benfeitores da vida maior, notadamente aqueles que vêm se posicionando nesse ambiente, nessa casa, se façam presente, trabalhando intensamente o coração de todos nós. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Obrigado. Muito bem, então vamos prosseguir com o nosso encontro. É uma alegria muito grande receber todos vocês aqui. E como vocês sabem, eu sempre falo isso, normalmente no final, sem a presença de vocês não teria sentido estarmos aqui hoje. Bom, estamos ansiosos por ouvir novamente o Wagner. Então vamos diretamente para a palestra. Ele estará falando para nós hoje, em 2 tempos, começando agora, teremos um intervalo e depois volta com o mesmo tema, que é o coração do mundo. É um subtema desse tema principal, Missão da Pátria do Evangelho. A base desse estudo nosso é toda Brasil, o coração do mundo, Pátria do Evangelho. E é dentro de uma sequência. Eu gostaria de ver todo mundo aqui todos os dias acompanhando, porque acompanhar essa sequência também é importante. Ok? Então tá. Então o tema de hoje, o coração do mundo, abordando a lei da fraternidade universal, que consta lá nesse livro, trabalhando com a expressão imortal na vida do Espírito, e transplante do Evangelho de piedade e de amor. Vamos, então, passar a palavra para o nosso irmão. Alô? Queridos irmãos, queridas irmãs, que alegria esse reencontro fraterno, amigo, edificante. Muitas vezes as pessoas pensam que pelo fato de alguém estudar um tema, um assunto, e ter alguma facilidade de discorrer sobre ele, essa pessoa tem uma grande função, vamos dizer assim, junto dos demais companheiros. Mas existe algo que hoje nós tentaremos salientar nessa proposta da Pátria do Evangelho,
que é exatamente o espírito que ressuma pelo plano dos sentimentos dos corações. E isso é a grande missão que nos compete e que compete ao nosso país. Saudando a todos e pedindo a Deus, nosso Pai, que mais uma vez nos abençoe no nosso esforço singelo, mas declaradamente amigo e fraterno, possamos trilhar pelo raciocínio, pelos sentimentos, aquilo que a espiritualidade nos traz, aquilo que ela descreve com o seu testemunho, a fim de que possamos nos altear no plano da elevação íntima e alcançar posições mais confortadoras de vida, mesmo nas lutas em que nos encontramos. Que o Senhor esteja entre nós. Nós temos no Evangelho a mensagem da bem-aventurança. Essa mensagem, por si, resume todo o propósito do trabalho do Cristo entre nós, e todos sabem que as bem-aventuranças mereceu encômios de grandes figuras universais, como, por exemplo, Gandhi, que pela leitura das bem-aventuranças compreendeu a grandeza do Cristo e o papel do cristianismo, que ele não identificava nas igrejas. Quando nós lembramos isso, nós vamos ter em Mateus, ao final da leitura das bem-aventuranças, uma proposição muito feliz do Mestre, quando ele diz: resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus, nosso Pai que está nos céus. Nós vamos entender essa proposição de Jesus como sendo o nosso esforço de iluminação, tendo em vista tudo aquilo que Ele próprio descreveu na nossa terra em favor da nossa iluminação. Sem esforço pessoal, não há ganho em nenhuma área, pode ser aquela pertinente ao mundo material. Os atletas sabem disso, os intelectuais sabem disso, os políticos sabem disso. Em todas as áreas do conhecimento de realização, não importa se num plano mais relativo ou um plano mais globalizado, nós vamos ver o esforço autenticando a conquista do indivíduo. Portanto, ninguém consegue evoluir por osmose. Por mais que queiramos tirar a luz de alguém que já conseguiu revelá-la em favor de si e dos outros, não poderemos deter essa luz, a não ser pelo esforço próprio, significando isso suor e às vezes lágrimas. Essas operações, elas fundamentam o que o próprio Evangelho também vai dizer: não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Quando nós analisamos esse assunto, e estamos aqui numa comunidade que tem convivido com a mensagem espírita na sua feição de cristianismo redivivo, não estamos falando para neófitos. Pode ser que aconteça de alguém que esteja chegando agora na doutrina espírita, mas temos aqui os amigos de Honório Abreu, os amigos do professor Kleber Varandas de Lima, de Oswaldo Abreu, de quantos nomes maravilhosos, amigos de Chico Xavier, da obra de Emmanuel. Portanto, formamos uma família espírita cristã, que já acumula muitos quilômetros e quilômetros, ou milhas, de estudo, de reflexão, de reuniões, de debates, de esforço no campo operacional da vida. Muitos aqui compõem equipes de trabalho. Quantos de nós já fizemos campanha do quilo? Quantos de nós incorporamos equipes de aplicação de passes nos hospitais, nos lares? Quantos de nós já trabalhamos pela evangelização infantil? Quantas senhoras aqui não costuraram roupinhas para formar os enxovais de bebês? Quantos trabalhadores não visitaram os Hansenianos? Quantos não implantaram
evangelho no lar de pessoas necessitadas? Quantos não se iluminaram pelo esforço do evangelho nos seus próprios lares? Quantos não acompanharam trabalhadores que hoje, com brilho próprio no além, nos ajudam de outra forma, mas estiveram à frente do nosso movimento, dignificando-o e deixaram muitas saudades? Quantos trabalhadores? Nós somos uma caravana que inaugura um novo tempo, o tempo da consciência crística. Nós não somos os analfabetos do Espírito. E nós temos uma jornada multimilenar que autoriza isso. Quando a gente assinala o texto do Evangelho sobre a casa edificada sobre o monte, ela é o retrato da consciência desperta. Ela expressa a capacidade de gestão do indivíduo que se situa não mais num bairro de Belo Horizonte, numa casa de um bairro de Belo Horizonte, mas se situa como cidadão no universo. Eu sou filho de Deus. E como filho de Deus, naturalmente eu sou convocado a trabalhar os valores do Pai. Não mais aquelas amarras que representavam um berço rude e tantas vezes incoerente. Mas eu sou convocado a operar em nível maior, a fazer valer a cocriação em plano maior. Eu não vou criar um mundo como Jesus criou a terra, co-criou a terra, mas eu vou co-criar em plano de sentimento, de pensamento, de realizações, aquilo que o Evangelho ensina. Eu vou procurar me superar todos os dias. Eu vou alcançar novos patamares sempre que as lutas recrudescerem. Porque onde todos amaldiçoam e gritam ódio, eu serei a voz pacificadora. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Apacenta as minhas ovelhas. A função do cristão, a função do espírita, que são uma e a mesma coisa, segundo Paulo apóstolo, não é outra. Fazer a diferença no mundo onde os choques, regidos pela lei de causa e efeito, estabelecem os ajustes e reajustes na chamada expiação e prova. Nós temos um panorama múltiplo na Terra, que culmina na chamada transição. E temos nesse concerto toda uma história em que as revelações, funcionando como fechamento de ciclos, estiveram presentes. Quando saíamos da infância e adentrávamos a puberdade e nos revelamos jovens de entendimento, surgiu Moisés com as tábuas da lei. Ali estávamos tirando a carteira de identidade. Agora eu tenho documento. Agora eu posso me apresentar em qualquer lugar, não sou uma criança. A lei de justiça nos deu autonomia. Mas aquele momento era um momento que fechava um ciclo de experiências primárias em que se aprendeu a dar nome às coisas e elaborar essas coisas. Quando as equações se tornaram desafiadoras e os conflitos começaram a surgir, a codificação, a primeira grande codificação de Deus na Terra se fez, revelando a lei de justiça. E aí o senso surgiu, o senso da justiça. Trabalhamos com esse senso de justiça bem jovens, até que começamos a amadurecer. E aí atingimos o que eles chamam de maioridade. Você agora pode se casar, você pode constituir família, porque você é maior de idade. E aí, Jesus surgiu para interpretar a lei que então era tendenciosa. E nós tivemos a oportunidade de observar fenômenos extraordinários. E começamos a trabalhar justiça, que é verdade, e amor, conjugando os dois valores. Para poder entender que justiça não existe sem misericórdia, ou seja, sem o amparo do amor. E o amor não prescinde da justiça, porque ela é a base da sua autoridade, que raia pelo infinito, trazendo uma luz dadivosa
que ultrapassa todos os cálculos, todas as operações que a mente pode levar a efeito. Não se explica amor, sente-se amor. O amor não é um cálculo, uma equação. O amor é uma vibração. Só pode lidar com o amor quem vibra. Através da vibração, ele emite e recolhe. E é algo que nem os poetas conseguiram contornar, por mais a beleza de suas poesias. Nós estivemos, então, tutelados por uma expressão sublimante da lei, interpretada com Moisés e os profetas. Até que, por promessa daquele que incorporou o amor não amado, o amor que revelou a face divina de Deus e que mostrou Deus para a humanidade que nunca tinha sido visto, não com esse alcance, porque era um espírito puro, prometeu a verdade. E essa verdade que chega pelo Espiritismo, ela equaciona o drama evolutivo, definindo-nos aquilo que chamamos de princípios ou fundamentos universais. São as leis. Estudamos as leis e, pelo entrosamento dessas leis, temos o painel cósmico da vida. E podemos, então, sentir a lógica do próprio processo evolutivo e as fases que definiram essas expressões da lei que marcam, assinalam ciclos distintos de um aprendizado na vida que é uma só, mas que alcança aquelas condições de existência pela reencarnação a fim de nos atender em determinados aspectos de desenvolvimento íntimo. Para poder falar de um país, para poder falar de Brasil, coração do mundo pátria do Evangelho, nós temos que ter uma visão cósmica. Porque senão o assunto vira ufanismo, como muitos concebem. Nós temos aqueles que anatematizam esta obra, não só pela questão Mustang, que foi colocada na obra. Se ela é legítima, se ela não é legítima, o Chico está no além, só ele poderia dizer. Mas existem outras questões, como o próprio enaltecimento de uma instituição espírita, quando na verdade até hoje ela é inexpressiva no país. Ela não tem essa força de, vamos dizer, de se mostrar e de causar na sociedade brasileira. Nós compreendemos tudo isso quando estudamos evolução. Porque temas como esse, que dizem respeito à missão da pátria do Evangelho, que é o Brasil, segundo os Espíritos, nós vamos tratá-los sem paixão. Porque se entrar paixão, aí nós vamos formar guetos, como aqueles que católicos e protestantes formaram na antiga Irlanda, guerreando-se. Como geralmente determinadas igrejas querem contra o que consideram ser um antro de feitiçaria, contra a Bíblia, quando se referem aos espíritas ou ao espiritismo. É isso? Não. Entre os espíritas também existem guetos, existem trincheiras de luta, lamentavelmente. Mas por que isso existe, gente? Se nós aprendemos a estudar a evolução com os espíritos e com facilitadores como Leão Zálio, como Honório Abreu, é para quê? Para fazer sentido. Para chamar o bom senso, que é a capacidade de discernimento da criatura. Então nós temos muralhas, discussões, porque as posições evolutivas são as mais diversificadas. A maioria dos espíritas não entende ainda esse processo tão harmônico e tão belo, tão natural, da evolução do princípio espiritual até se tornar um ser inteligente. Geralmente se estuda evolução, isso é um tema desafiador, porque nem todo mundo tem competência para somar todas as áreas de conhecimento para formalizar um painel universal e não tendencioso. Apesar de a espiritualidade, desde Allan Kardec, quando estuda no livro A Gênese, a própria Gênese mosaica,
facilitando para nós e definindo termos, a simbologia daquilo que está lá atrás no primeiro livro da Bíblia, até alcançar os clássicos do Espiritismo, que trabalharam, por exemplo, a gente pode citar uma obra, Evolução Anímica, de Gabriel Delano, e chegar na obra do Chico, que é estupenda, com o Espírito André Luiz. E os decodificadores dessas obras, que foram agentes da providência divina, no período muito peculiar da capital de Minas Gerais, não por acaso. Vamos fazer um parênteses aqui? O irmão X conta da visita do apóstolo Pedro durante o 2º Congresso Eucarístico Nacional na Praça Raul Soares, em Belo Horizonte. Você veio aqui para o congresso? Que, meu filho? Estou muito distante dessas pompas e vaidades que os homens criaram em torno da chamada cadeira de São Pedro, das chaves de São Pedro. O que o senhor está fazendo aqui, então? Eu estou observando a obra de Ismael a serviço de Jesus no país. A obra do Evangelho. Engraçado que ele estava em Belo Horizonte. Não é curioso? E em Belo Horizonte, ou na região metropolitana, nós tivemos um Chico Xavier fazendo um trabalho que à época tinha muito amor pela Federação de Minas, que era a União Espírita Mineira, porque era muito amigo daqueles presidentes honoráveis que deram realmente do seu coração para o Espiritismo em Minas. Uma Neném Aluoto, que era amiga íntima de Chico e que, segundo pessoalmente nos contou, na sua casa, na Avenida Olegário Maciel, numa visita que fizemos, meu filho, Chico Xavier me chamava Yolanda. Ele só me chamava de Yolanda na intimidade, porque nós éramos amigas na Espanha, estávamos encarnadas juntas. Palavras de Dona Neném Aluoto, dentro da casa dela para nós. A história vinha de longe. Um Cícero Pereira, um Camilo Chaves. Camilo Chaves foi o primeiro homem que, com a sua palavra ponderada, chamou Arnaldo Rocha a refletir sobre o Espiritismo. Porque Arnaldo era ateu, embora tivesse na família espírita como seu irmão Geraldo, que dirigia um grupo. Foi a primeira palavra a chamá-lo à reflexão. O homem tinha uma autoridade estupenda, segundo Arnaldo. Quantos baluartes! Para culminar até o ano de 2007 com uma figura muito expressiva, que é o Honório Abreu. Sem endeusamento, mas pela sua capacidade de ver o futuro e administrar com sabedoria as drágeas da doutrina do Evangelho, em reuniões sistemáticas, sem a preocupação de número, sem a preocupação de se impor, sem a preocupação de criar lei de cima para baixo. Nós, para poder compartilhar o que é o padrão de um espírito mais elevado, que desce sem perder a altura, nós tínhamos no bairro de Santa Efigênia, no grupo Bezerra de Menezes, no Centro Espírita Bezerra de Menezes, a gente coordenava uma mocidade na época, isso naquela década de 80. E fomos pedir o Honório para fazer estudo de evolução. Marcamos 5 sábados à tarde. Sabe quantos jovens éramos? 5. O Honório compareceu os 5 sábados, dando estudo de evolução para 5 jovens, com a maior alegria. Quem faz isso? Quem faz isso? O Honório nunca se preocupou. E ele falava com a gente assim: o trabalho da doutrina é tete a tete, coração a coração. O trabalho de massa tem o seu papel, é só para chamar. Mas o aprofundamento, o enraizamento é o tete a tete. É quando se elabora junto. E ele fez isso nas reuniões. O Honório compreendia tão bem o que é o papel do Consolador, que nós tivemos áureos momentos. E ele fazia parte de um grupo de espíritos, não vou citar o nome de todos, mas eles conviveram nesse período,
em que eles decodificaram a obra espírita e facilitaram o entendimento, criando uma didática de entendimento, um dinamismo. Quem vai esquecer a pasta da evangelização da União Espírita Mineira? Quem que esquece isso? Quem esquece os livretinhos, como, por que e para que estudar o Evangelho à luz da doutrina espírita? Os espíritos comentam a codificação. Trabalhos de referência, vinculando a obra de Chico à obra de Kardec, ao Evangelho de Jesus. Nunca se viu tanta fecundidade de entendimento do Espiritismo. Então, Belo Horizonte foi um berço que deixou irradiar uma luz. E nós ouvimos isso no Brasil e no mundo, em nossas atividades. Minas tem algo especial. Não é à toa que surgiu ali um Eurípides Bassanufo, um Chico Xavier, e a vivência de Dona Ivone Pereira por muitos anos aqui. Não só na capital, mas em Lavras. Ela não era de Minas Gerais, mas se mineirizou. E nós vamos observar que essas pessoas sentem algo. Agora, vamos entronizar aqui? Vamos fazer uma tenda para o Honório? Vamos fazer uma tenda para a União daquela época? Vamos fazer uma tenda para Eurípides Bassanufo, para Chico Xavier? Não. O propósito não é esse. Por que a gente está tratando esse assunto dessa forma? Porque não se entende pátria do Evangelho se a gente ficar numa cadeira acadêmica e começar a estudar a história dentro de um plano linear. Não, tem que ser difuso. Se não abrir a mente e desarticular sistema, não entende o que é a missão da pátria do Evangelho. Não entende. Ninguém consegue entender. Vocês acham que uma instituição, que uma casa, que fez um trabalho bonito, ela não pode descer de nível? Claro que pode. Os homens se sucedem e nem todos têm o mesmo padrão. O que está acontecendo no mundo em torno de religião? Vocês viram que o Papa Francisco surgiu à frente do catolicismo, está desarticulando todo um sistema construído em séculos e séculos de domínio? Ele está enfrentando um rojão que não tem ideia do que é. A gente não tem ideia do que é aquilo. A coragem moral deste homem. Só quem entrega o coração para o Evangelho dá conta de fazer isso. Sabe por quê? Porque não tem interesse de preservar a própria vida, mas entrega a sua vida para Deus. E aí a luz se faz. Nós estamos vendo evangélicos, ainda que no plano da relatividade, fazendo uma reflexão sobre a transformação das casas evangélicas, das igrejas evangélicas, em casa de comércio, como aconteceu com o Templo de Jerusalém, que Jesus botou todo mundo para fora, porque estava ali fazendo casa de comércio na casa do Pai. Eles estão fazendo essa reflexão. Ontem eu li um texto de um pastor de uma grande igreja de Belo Horizonte, fazendo essa reflexão profundamente. E que bom senso ele demonstrou. Que bom senso. Agora, os espíritas estão indênes de paixões? É nunca. O que o Chico sofreu? O Chico chegou a dizer para Arnaldo Rocha, que confidenciou a gente, ao Honório, a nós, na União Espírita Mineira, que o Chico falou para ele: os espíritas, os meus amigos espíritas estão me cutelando. O Chico pagou um preço altíssimo. A maior luta do Chico foi intramuros, não foi do povo de fora. O povo de fora fala do que não sabe, julga segundo os critérios que são relativos, não tem entendimento da questão. Mas os espíritas crucificaram o Chico. E as instituições, elas podem fluir ou não fluir em razão disso. Por que a gente está falando isso? Porque há muito questionamento do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Agora, nós temos que entender que existem momentos áureos e momentos infelizes. Quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Jesus pergunta aos seus discípulos. Uns dizem que é João Batista, outros Jeremias, outros um dos profetas. E vós, quem dizeis que eu sou? Aí chega Pedro. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo.
Pedro, não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas foi meu Pai que está nos céus. Tu és pedra e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. O que Jesus fez naquele instante com Pedro? Olha, Pedro, se você, encarnado, rude como se apresenta, Pedro era turrão, você conseguiu captar isso, meu filho? Minha igreja está sentada nisso aí, ó. Isso que você pegou é essência, é espírito e vida. Não é formalidade, não é sistema do mundo. É isso aí, Pedro. Em seguida, ele fala do sacrifício. E o Pedro, não vou deixar. Sai de mim, Satanás. O que vocês viram acontecer com Pedro? Ele subiu, deu um recado maravilhoso, depois desceu, abriu a boca da treva. Entenderam? Nós somos assim. Oscilamos. Nossas instituições oscilam. Porque a instituição, o que é a alma da instituição? Os encarnados, os espíritos que estão nela, que se associam no plano da sintonia, que é uma proposta universal. E se ficam e começam a trabalhar entrosados, define-se a afinidade. A afinidade pode ser de natureza sublimada. Você é meu irmão de coração. Eu sinto assim um prazer de estar aqui, uma alegria, um júbilo. Eu venho para esse centro sabendo que eu venho para a minha família. E aí aquele pessoal faz maravilhas. Agora, eu posso ir para o centro e falar assim, a Sandra hoje me olhou atravessada. Eu vou ficar com raiva dela. E o Márcio hoje falou entre os dentes comigo. Ele não presta. Aí o que está acontecendo? São pessoas que trazem as máculas do passado, problemas não resolvidos, que em momentos de oscilação, sob influência de entidades necessitadas, se identificam pela visão do passado e começam a criar sistema. Então, as afinidades são expiatórias, provacionais e sublimantes. Deu uma ideia? Nós estamos reunidos segundo esses movimentos. Fulano me traiu. Eu fiz o melhor para ele e ele me apunhalou pelas costas. A gente não ouve isso no movimento espírita? O que é isso, gente? Tem um benfeitor olhando e fala assim, olha lá, o outro está chiando pela traição, mas aquilo é 10% do que ele aprontou. Não é assim? Plano geral da obra, visão universalista do propósito. Aí nós começamos a falar assim, meu Deus, então eu tenho que caladinho todo dia, bater meu ponto, fazer o melhor? Silêncio produtivo. Não é o silêncio egóico, não, né? Porque tem o silêncio egóico. Mistura com ninguém, aí vai criando um sistema de egoísmo e de orgulho. Mas tem o silêncio que, na verdade, cala o mal para o bem. Um dia o Chico falou assim, eu sei das minhas feiuras, eu não quero ficar me estudando minhas feiuras, não. Eu estou no trabalho do bem, porque eu sei que por ele eu vou gerar méritos, e aí eu vou superar as minhas feiuras. O Chico deu a senha para o nosso caminhar evolutivo. Ele deu a senha. Para que eu vou ficar me estudando? Para aprofundar na personalidade tendenciosa, viciosa. Diz a Bíblia que a mulher de Ló ficou com saudade da cidade Sodoma e Gomorra que estava deixando, virou estátua de sal. Quem vive do passado, aliás, isso está no sermão profético, né, Luimã? Quem está com a mão na charrua e olha para trás, não é digno dele. Então, o que é isso, gente? Eu vou para o centro, mas o centro tem um pessoal tão chato lá, custa aguentar aquele povo. Não é digno do Cristo. Não está pronto para o chamado. Ele próprio está limitando o seu processo evolutivo. Ele próprio está se infelicitando. Porque ele poderia dizer assim, eu até encontro umas dificuldades,
Mas a casa tem tantas bênçãos que eu tenho certeza que elas vão ser diluídas. Não é diferente? Esse propósito todo do Consolador, que foi delineado na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, é por aí. A prova disso é que no livro Contos e Apólogos, do irmão X, ele fala sobre a Federação Espírita Brasileira, que era no Rio de Janeiro. Olha o que eles enalteceram na federação. Diz Humberto de Campos que, em observando o papel iluminativo do Espiritismo, então formalizado ali no Rio de Janeiro pela federação, eles observam que um obsessor desses, cruéis, passa na porta, e quem está na porta é um antigo ex-encarnado trabalhador da federação, Pedro Richard. Diz ele que o Pedro Richard está na porta, recebendo as entidades, convidando as entidades, falando de Jesus para as entidades. Aí chega, passa esse cruel desse obsessor, zomba dele. Meu irmão, venha para dentro, venha conhecer os ensinos de Jesus que te ama. Lembra-te do Mestre. Começou aquele discurso bonito em torno da figura do Cristo. Quando o obsessor deixa, fala assim: não esquece, o seu Mestre salvou o bom ladrão. Eu faço parte dessa estirpe, da outra estirpe, não da do bom ladrão. Eu faço parte da do mau ladrão. O Pedro Richard, segundo Humberto de Campos, abraça ele, enlaça ele e fala assim: ô meu irmão, Jesus salvou o bom ladrão, Maria salvou o outro. Diz ele que na hora o Espírito deixa rolar uma lágrima. E ele diz assim: esta é a expressão da casa de Ismael no Brasil. O que vocês entenderam? Se não estiver fazendo o que o Pedro Richard fez, não é casa de Ismael, gente. Foi isso que os Espíritos enalteceram. A capacidade operacional na luz, que o Honório tanto falava dela. Porque se começar a reproduzir a política do mundo, guerra para o poder, guerra de quem manda, guerra de quem pega o cargo. Eu lembro do Honório, quando ele foi buscado na sua casa para ser o presidente da União, e existia componentes espirituais aí que a gente não deve citar no momento. Ele virou e falou assim: eu, Oswaldo, Leão, Sobral, fizemos um trato. Nós teremos encargos, mas não cargos. De modo que, não sendo vontade da espiritualidade, eu não estou aberto a isso. Falou do trato deles. Acontece que, muito antes de acontecer aquilo, o Honório tinha uma mensagem dos benfeitores, de forma que ninguém sabia do que estava acontecendo. Não havia nenhuma suspeita de que aquilo de um dia para o outro podia acontecer. Ele foi nomeado pelos Espíritos para unir Minas Gerais. Ele guardou isso, não contou, mas a gente conta. Porque foi algo insuspeito, inesperado. Aí ele disse: porque os Espíritos, no momento que não tinha nada disso, que não tinha perspectiva disso acontecer, trouxeram a mensagem da nomeação para o objetivo, que é unir. Por isso, nós aceitamos. E o critério foi qual? Nós podemos falar isso hoje aqui, que é a história. Quando no conselho se reuniu, ele disse assim: aceito e assumo, mas não farei caça às bruxas. Deu uma ideia? Padrão superior. O nosso assunto é evangelho. E ele dizia assim: quem dirige, na época dele, a união, são os espíritos benfeitores. Não somos nós. Isso é consciência cósmica. Vocês entenderam a diferença? Eu estou contando isso, gente, para vocês entenderem por que é que os espíritos falam na obra do espiritismo organizado no Brasil. Porque senão a gente vai começar a pegar na parede da FEB e fazer o nome do pai.
pegar um tijolo e guardar em casa como amuleto. Parede não diz nada. É o sentimento que percorre o ambiente. Quem dá alma para uma instituição são as pessoas que estão ali. Não podemos inverter os papéis. A gente pode virar para uma instituição e falar assim, ali está complicado. E momentaneamente, às vezes por muito tempo vai ficar. Nós não vivemos isso nos centros espíritas. Nós não temos reuniões mediúnicas que são reuniões de obsessão. Outro dia nos contaram uma coisinha interessante. A gente fica a pensar assim, para que vale a codificação espírita para esse tipo de crença, né? Que se reúne e ainda fala que é espírita. Diz que a reunião fazia, que o ambiente, a casa fazia reunião de cristos. O grupo estava tão elevado que eles recebiam os cristos. E um que era o coordenador era o professor de Jesus. E que quando vinha a presença da Maria, mãe de Jesus, o dirigente falava assim, a baixinha chegou. Deu uma ideia? Olha, gente, isso acontece. Pasmem, mas isso acontece. Para vocês verem onde vai quando a pessoa perverte completamente o campo mental. Faltou o quê? O regulador do juízo que chama estrutura moral. Porque o indivíduo no campo do pensamento, ele pode alcançar o que for. Não teve um monte de gente aí que falou que é Cristo? Teve um monte de gente aí que falou que é Kardec? Pois é. Quem tem juízo não fala isso não. E o juízo chama-se estrutura moral. O juízo da criatura, tanto é que Allan Kardec nomeia de senso moral. É o coroamento da evolução do indivíduo. Senso moral. Eu posso falar horrores para uma pessoa. Se eu tiver senso moral, eu não falo horrores para ela. Eu a oriento. A diferença é essa. Por que vocês acham que as pessoas se digladiam, falam palavrões, fazem horrores umas pelas outras? Em família as pessoas se traem. Por dinheiro, por interesse, por, sei lá. Os motivos são os mais variados. Porque falta o senso moral. A pessoa com senso moral, ela pode apanhar. Ela se pacifica e procura administrar a situação. É o caso do Chico. Tomou um bufetão da senhora, que o esperou por muitas horas e ele estava trabalhando. Quando chegou, ela esbofeteou. Só acha que eu tenho o dia inteiro para ficar te esperando? Faça o favor de me dar um passe que eu estou precisando. Ele pede um momento, vai lá para se recompor, faz uma prece, a semana aparece. Ele está ruborizado. A pessoa fica alterada, uma agressão dessa. O Emmanuel aparece e ele fala assim, o senhor viu? Como é que eu tenho condição de dar um passe nela? Ela me agrediu fisicamente. O Emmanuel olhou para ele e disse assim, você tem a razão, mas ela tem a necessidade. Se recompõe e vamos dar o passe nela. Isso é senso moral. O povo vira e fala assim, aquele Emmanuel cruel. Cruel é isso que a gente se deixa levar na Terra. É a proposta da mídia. É o jogo do interesse econômico que escraviza as mentes e os corações. É a proposta do sensualismo para desviar as pessoas dos assuntos sérios. Isso é estratégia de treva. Todo mundo pode amar. Mas nós estamos falando de amor. A pessoa deve aprender a ser seletiva. Isso não é proibido. Aliás, tamponar é um perigo. Mas tem que dar curso. Curso digno para as coisas. Para o dinheiro, para o sexo, para o saber. Nós temos que dar curso digno. Curso digno, gente. Porque são forças. Então nós estamos estudando os bastidores da missão da pátria do Evangelho. Que não é simplesmente, vem um decreto do alto aqui, ó, vocês vão ser a pátria do Evangelho, coração do mundo. Me engana que eu gosto. O que aconteceu com a obra do Irmão X foi uma profecia. Porque a espiritualidade veio revelar as linhas evolutivas que definiam aqui o quê? O encontro de 3 raças. O simples, que era o índio.
aqueles marcados pelo sofrimento, que dá um show de heroísmo, que eram os negros, e os comprometidos, atormentados, que vieram da Ásia, da Europa, duas áreas do país, do nosso mundo falidas, saturadas. A Ásia está saturada, a Europa está saturada. Tantos milênios de evolução e de luta, e nós percebemos o quê? Um está bloqueado no sentido do sentimento porque negou religião, negou Deus, negou a alma. O outro cristalizou numa religião completamente medieval, sem dinâmica evolutiva. Porque tudo evolui. Tudo evolui. O cristianismo não é uma doutrina, fizeram dele uma doutrina. O cristianismo era livre. Jesus trabalhava coração a coração. É o que o Honório falava. É tete a tete. Sistematizou, uniformizou, dá problema. Porque é gueto de expiação de almas. Não sei se vocês entenderam a sutileza. Se a gente pegar o estudo da lei que rege a cada um segundo as próprias obras, nós vamos entender por que as pessoas estão agrupadas aqui, ali, nessa cultura, nessa religião, nesse tipo de necessidade ambiental, meio ambiente. Isso tudo tem a ver com o karma das almas. Dentre elas, um contingente menor está operando ali a tentativa de sublimação dos propósitos para abrir um caminho. É como se, da mesma forma que a gente tem uma enfermidade, tem que pôr um dreno para tirar a condição purulenta daquele tumor, né? Então tem o dreno que vai deixando vazar aos poucos. Da mesma forma, para a luz, existe o dreno para tirar o bombardeio intrínseco de fora para dentro, porque senão explode em guerras, em violência. Então tem algum dreno que vai filtrando o excesso. Isso a gente vai ver. Os grandes missionários transitam por aqueles elementos cheios de conflito e que estão ali engalfinhados num sistema mais fundamentalista, que é o fanatismo. E aí surge lá alguém que alivia, que pensa, que dialoga, que dá um exemplo, que fala alguma coisa, vai aliviando. Aí a espiritualidade do alto fala assim, isso ainda vai durar muito tempo. Então nós temos que estar sempre providenciando o dreno que alivia. Porque o sistema... Aí nós começamos a compreender a proposta universal de Marcos quando ele diz do fogo que nunca se apaga e do bicho que nunca morre. Porque a condição de expiação e prova vai acabar nunca. Porque na Terra ela vai ser erradicada. Porque vai vir regeneração, vai virar mundo feliz. Aí não tem mais palco para expiação e prova, mas tem outros orbes que tem. Porque é uma das fases. Porque expiação e prova, gente, tem que tirar essa coisa de que é castigo. É o período de descoberta de possibilidades. Em que o ser começa a ter conflito. Ele conhecia uma área, passa a conhecer uma outra. Então ele fica assim, é aqui ou é ali? E nessa dúvida, vem uma pressão sobre ele pode, que é o que geralmente acontece, preferir aquilo que ele dominava há muito tempo, que já saturou, mas então vou voltar para cá, porque aqui eu sei o que é. Aí ele volta a se alimentar da árvore que foi recomendada não ser repasto para Adão e Eva. É no plano, ele não consegue ir além quando ele já pode. Aí vem o conflito. Aí vem o sentimento, né? Eu estou com um remorso, com culpa, porque eu acho que eu dei o passo errado, eu podia ter aproveitado a oportunidade. Aí começa a remoer aquilo até que arrepende. E aí a misericórdia passa de novo, né? E o indivíduo é convidado a dar um novo passo. Então, o elemento desperto, aberto para o infinito, ele passa a ter condições de operar. Então ele não fica esperando o cavalo arriado parar na porta dele. Ele vai atrás do cavalo. Quando o espírita sai para fazer uma tarefa, sai para ajudar alguém, o que ele está fazendo? Eu vou encontrar meu cavalo. Vou ficar aqui em casa.
com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar, como dizia a música. Não vou fazer isso. Vou atrás do cavalo. O Honório dizia, nos estudos dele, que as tarefas que nós temos no Espiritismo, a própria reunião já é uma tarefa, porque toda ocupação útil é trabalho. Então, se eu estou pensando na luz e tentando apropriá-la, eu estou trabalhando. Nós estamos trabalhando aqui, ó, e trabalhando duro. Pergunte aos médiuns, questione dos médiuns, ou dos estudiosos, ou dos expositores, ou daqueles que estão buscando entender determinadas equações, quando eles estão produzindo alguma obra, se eles não são exigidos ao máximo do que eles têm. Porque os espíritos descem, e a gente tem que subir, para fazer o encontro, se é nível superior. Inferior, monta no cavalo e sai besteira. Não dá trabalho nenhum. Fala do que abundantemente a gente tem. E essa literatura periférica, e muitas vezes tóxica, né? Então essa bobajada que está por aí, que não edifica ninguém, só cria indisposição, rinha, etc. Mas a obra que eleva, ela exige da alma. Então quando o médium acaba assim, nossa, estou esgotado psiquicamente. Esgota. O elemento vai para uma reunião mediúnica, ele sabe muito bem, se ele realmente é muito honesto, muito sincero no seu trabalho, ele é exigido, ele sai e fala assim, eu preciso descansar, comer e descansar, repousar. Porque todo mundo tem um quantum de energia, e isso é gasto, isso é consumido. Isso é da nossa dinâmica aqui na Terra. Então a mediunidade é radicada no organismo, e todo exercício psíquico exige sim queimar as pestanas, e outros elementos, que a gente vai aprendendo no tempo. Então, gente, nós começamos a perceber, por isso, por esse caminho que a gente está tomando de entendimento do Evangelho e da doutrina, que o país, ele significa uma projeção evolutiva do tempo. Nós somos melhores? Não. É aí que a gente vai, num segundo momento, passar alguns slides para a gente tirar, assim, uns excertos, para ver como que os espíritos operam isso que é a missão. Como é que a gente pode entender esse transplante da árvore do Evangelho para cá? O livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, uma senhora uma vez me escreveu falando desse livro. E ela tem um viés acadêmico, então ela fala assim, é um besterol, os diálogos parece que foram construídos para atender uma criança. Até parece que Jesus, Espírito Puro, não sabia onde estava a América do Sul, onde estava o Brasil, né, que seria o Brasil, aquela região em que o cruzeiro brilha. Então, aquela bobajada, muito infantil essa linguagem. Aí nós respondemos para ela assim, minha senhora, nós temos que compreender a obra como sendo um esforço didático de um espírito que viveu entre nós, que foi brasileiro, que viveu no Nordeste, que foi escritor e que sabia o que era o alcance cultural, mental, de interpretação das pessoas que estão no Brasil. A senhora queria que ele falasse como, na verdade, aconteceu? Ninguém ia entender. Porque se o Evangelho foi trazido por parábolas, e mesmo assim a pessoa lê a parábola, não consegue depreender, e nós temos hoje o Espiritismo como a grande revelação das leis, trazendo as chaves para a gente poder dar essa dinâmica de interpretação, porque católico não deu conta, protestante reformou, mas ficou na letra. Aí os Espíritos dizem, competia ao Espiritismo revelar o mundo espiritual, as leis espirituais, para então acontecer a interpretação no seu alcance máximo, pertinente à nossa evolução no planeta. Quando nós, comentando com ela, se a dificuldade é tamanha, como que ele poderia trazer a obra, senão falando para as almas infantis entenderem? Não tem outro jeito. Agora, quem já sabe dar o pulo do gato, vai lá, pega nas entrelinhas. Não é assim? O Honório falava com a gente assim, o Leão falava, o Sobral falava, tem que ter cotejamento de material. O que é isso, Eluimar? Você pesquisa aqui, pesquisa ali, compara aqui, aí você monta um painel.
Agora você pega uma frase e fica presa nela. Mas que besteira isso aqui, não é não? Não é por aí. Então a obra, ela tem um efeito didático para que as pessoas mais simples pudessem entender, dentro de uma construtividade. O irmão X vai pegar outras obras e vai trazer textos falando do cristianismo nascente, falando do Brasil. Existem textos que uma pessoa simples não vai entender. Então ele soltou esparsamente. O sucesso do Haroldo, que tem aquele olhão para enxergar o que a maioria não enxerga, é isso. Ele faz o cotejamento. Cria a estrutura e mostra aqui, gente. Está aqui na obra. Aqui. Até hoje, eu ainda não vi o Haroldo falar que ele está interpretando. Ele pega os autores e monta e fala assim, aqui, gente, é isso, é isso, é isso. Aí todo mundo, está na obra. Ele está ajudando a gente a estudar a obra. Mas o Honório não fazia isso. Nós temos aqui um adendozinho. Uma grande autoridade, um amigo nosso, que é uma autoridade no mundo, viaja o mundo inteiro, como representante do governo, uma cultura, várias línguas, conhece, já morou em vários países. Ele falou assim, olha, ele frequentou Honório uma temporada. Ele virou para a gente e falou assim, você sabe que até hoje, isso aqui, gente, estou jogando confete, não, mas precisa ver como é que autoridades sabem identificar a sabedoria. Eu estudo doutrina espírita há muitos anos, conheço as obras, já vi expositor de A a Z, no Brasil e pelo mundo, onde eu estive. Mas eu nunca vi alguém como Honório. Porque o Honório, ele não dá informação enciclopédica, ele não vai na enciclopédia ler um termo, uma definição e traz para você, não. O Honório elabora o assunto e traz uma equação para você, debulhadinha. Aquilo foi esforço dele, conectando temas, assuntos. Todo mundo entende. A adequação. Ele falava para um e para outro. Ele falou isso conosco, nós falamos assim, você tem razão. O tempo mostra isso. É impressionante. A cabeça universal do Honório sabia elaborar os assuntos e trazer as equações. Então a gente assinala isso, porque o grande objetivo da doutrina é isso. Que vocês, a maioria de vocês, de nós, pudemos observar no trabalho do Honório, no trabalho do Sobral, do Leão. O Leão era iletrado, mas era um sábio. Não tinha nem dente na boca. Dava aula de ciência. Então a gente brincava com o Honório e falava assim, seu Honório, vocês montaram o tríplice aspecto do espiritismo, porque ó, o Leão é ciência, o senhor é filosofia e o Sobral é religião. Não deu certo, Lima? Então, gente, para analisar essa obra, nós temos que ter olhos de ver. Porque senão a gente vai ficar como um amigo meu, que é professor de história, que fica assim, Wagner, eu não engulo essa obra. Não engulo. Não engulo porque eu sou espírita, respeito o Chico, mas eu sou professor de história. Aí eu estou assim, você não entendeu o espírito da coisa. Aí, pela posição dele e de outros, vocês vão entender o que é movimento evolutivo. É uma obra escrita para o sentimento. Porque se fosse obra escrita para o raciocínio, ela estaria como proposta de um historiador. Não é o objetivo. Ela foi escrita para o sentimento. Qual que é o objetivo dessa obra? Falar para quem está na lida, com a mão na charrua, que existe um projeto para o Brasil. E que essas pessoas fazem parte dele. Dá as referências. Os índios, os negros e os que vieram degradados da Europa. Não só encarnados, mas desencarnados, né? E aí a gente tem que fazer um adendo aqui. Quando Ismael vai nas regiões escuras, por orientação de Jesus, para formar a população do Brasil, ele vai chamar os caídos, os saturados da evolução na Europa e na Ásia. O que ele vai fazer com esse povo? Ele apresenta uma proposta. Vocês estão sendo convidados a fazer parte, a constituir a população de um país que é o país da esperança para quem quer se redimir. É a grande oportunidade de vocês. Estamos aqui trazendo o nosso modo de falar.
Mas a proposta era essa. Todo mundo diante daquela luz ficou sedento. Então, o que nós vamos observar? Aí entra o estudo da lei de causa e efeito. Um grande grupo reencarnou na África. Entenderam? Outro grupo assumiu a posição daqueles degradados que o próprio Portugal mandou para cá. Como é que acontece, então? O sacrifício dos negros tinha um histórico. Não que estava certo, em termos de escravidão, porque a espiritualidade não queria isso. Mas vocês já viram uma bala perdida atingir uma pessoa que não merecia ela? Deu uma ideia? É sutil esse movimento, mas a justiça divina se cumpre nos menores detalhes, nos mínimos detalhes. Então nós temos que ter olhos de ver, porque senão vão começar a brigar. A pessoa vê a obra e vai comparar ela com a história comum. Não é por aí. Não é isso. Quando Emmanuel escreve O Caminho da Luz, da mesma forma. Ele não vem trazer um trabalho para os acadêmicos de história ficarem assim, deixa eu ver se ele deu a informação certa, nome certo, época certa, se o país era isso. Não é isso. Ele está mostrando o que o alto fez usando momentos, pessoas disponíveis. Tanto é que no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, eles vão definir a dinâmica da proclamação da independência e vão observar que Pedro I, na linguagem deles, não era o melhor elemento, mas era o disponível. Está lá. Não era o espírito ideal, mas é o que temos para usar. E usaram. Porque se ele era complicado em muitas áreas, nessa de libertar o Brasil, ele abriu o coração. Então, nós temos que usar esse. Está lá. Então, vocês observem que em toda a obra, o que mais se destaca são duas questões. A primeira, para formar esse espírito que interessa a missão do Brasil. Eles não podiam determinar de cima para baixo, porque desrespeitariam o livre-arbítrio. Tanto é que teve muito morticínio, muita perseguição, teve desvio, e eles tiveram que esperar um momento aprazível para então colocar o carro nos trilhos de novo. Olha o que é a paciência divina. Então, os elementos se deliberavam e caíam para os excessos. Eles lamentavam, esperavam. Daí a pouco eles conduziam elementos que abriam o coração, eles usavam e voltavam para aquele ponto e conseguiam implantar aquela etapa de evolução. O que é isso? Quem estuda livre-arbítrio e a ação dos espíritos na nossa vida, tem uma aula nesse livro. A paciência e o respeito do alto em relação às escolhas pessoais e coletivas. Porque se o Brasil dizer assim, não queremos, eles esperam. Para ter uma comunidade que diga de novo, pelos atos, nós queremos. Não sei se vocês entenderam a sutileza. Mas é por aí. Primeiro ponto. O segundo, com todas as letras, os espíritos dizem, não só na obra Brasil Coração, mas na própria obra do Humberto de Campos, quando ele fala do Brasil em outros livros. A política no Brasil tem papel secundário. O que é isso, gente? Eles descrevem a política no Brasil desde Portugal como algo lamentável. Algo lamentável. Não é de agora, é desde a implantação. É desde que a família veio para cá, a família real veio para cá e começou um sistema. Devemos fazer aqui uma ressalva. Dom Pedro II, que merece um capítulo do livro. Porque ele foi escolhido, Longinos, que lancetou Jesus. Foi escolhido a dedo. Mas não se considerava um missionário. Como o próprio Tiradentes, numa entrevista que deu para o irmão X. Não fui herói, mas fiquei feliz, porque eu estava resgatando o meu passado. Que consta que ele foi inquisidor. Pelo próprio Chico. Ele estava resgatando o passado, mas ficou muito feliz de ser apenas ele o martirizado, daquela forma.
Então, o que nós vamos analisar? Que a espiritualidade vai usando as circunstâncias, a política é secundária, ela não é prioritária, com, sem, apesar. O Brasil está sendo construído pela espiritualidade. Sabe por quê? O que é a prioridade? O que é o interesse? O espírito de fraternidade vinculado ao Evangelho de Jesus. Mas os católicos, mas os protestantes, eles fazem parte. Fazem parte. Se o catolicismo, segundo irmã Zenóbia no livro Obreiras da Vida Eterna, define que o catolicismo mantém as almas como se fossem crianças espirituais, sem qualquer noção do que é a vida espiritual. Se os protestantes estão preocupados com a letra que mata e não com o espírito que vivifica, eles estão fazendo o seu papel, porque um inicia na mística, o outro puxa para a letra, para que em seguida a criatura aprenda a interpretar. E aí vem o quê? O despertamento mental e a evolução consciente. Eu até procuro trocar ideia com os semelhantes, com os amigos, procuro ficar aberto à orientação do alto, mas eu sei o que eu tenho que fazer. Porque minha consciência já me diz, eu sei ouvi-la. Às vezes eu não consigo aplicar, mas eu vou negociando com ela, para não virar um problemão. É isso que a gente faz. Então, se nós observarmos os 3 momentos de revelação, nós vamos ter esses 3 momentos. Tem um momento em que a gente é tudo de adoração externa. No outro, a gente já se preocupa em decorar a letra. Mas vai chegar uma hora que a gente vai falar assim, peraí, eu tenho que entrar no espírito dessa letra. E aí, sobrou pra gente, né? O povo fala que a gente delira. Mas todo mundo vai chegar nessa equação. É impressionante como que a espiritualidade numa obra dessa, ao invés de negar os princípios espíritas, mostram-no aplicado. Porque o estudo da obra mostra isso. Aqui os princípios espíritas aplicados. Olha aqui, que beleza. Estudo de evolução, gente. Então o país hoje é uma promessa de muitos ciclos vencidos. Porque as almas que estão aqui, associadas aos simples, aos comprometidos, e aquelas que já se saturaram, que já estão se abrindo para um novo patamar, elas estão irmanadas no propósito e resumem o mundo, segundo os espíritos. O Brasil resume o mundo. Dizem claramente que não podemos abrir mão do elemento estrangeiro no nosso solo, mas que ele naturalmente vai ser levado a se associar ao nosso espírito de fraternidade, perdendo aquelas resistências e aquelas idiosincrasias em função da sua cultura, da sua crença, dos seus hábitos. E o Brasil vai se tornar gradativamente essa miscelânea que faz o quê? Uma base. É como se ela conseguisse um feito espiritual, que é o que a gente geralmente não pensa, no Brasil, com lutas, sem privilégios, como disse Chico Xavier. Se o fundador do Evangelho não teve privilégios, muito menos um país. Quando perguntaram que isso aqui era utopia, né? Brasil, coração do mundo. Ele respondeu isso em público. Então, quando nós anotamos as lutas, nós vamos ver os simples, os que espiam, os que se provam, os que se sublimam e os missionários. Estão todos conjugados. Nós podemos dizer que aquela escala que começa no item 100 do Livro dos Espíritos, a escala espírita, né? Ela dá uma ideia. Porque aqui no Brasil você vai encontrar desde o espírito mais abjeto, impermeável a qualquer sentimento de remorso, que foi objeto de estudo do codificador, quando os espíritos explicaram que eles vinham de mundos muito primitivos e que estavam aqui recebendo uma espécie de impregnação psíquica. Ele era prova para os que estão aqui e, ao mesmo tempo, recebia o benefício da reação desses elementos que tinham melhor condição evolutiva. Lei de interdependência. Quando ele volta para o mundo de origem, ele volta com abertura.
E se ele leva abertura para o mundo dele, já pode ir um desses elementos que vai fazer o papel de missionário, quando ele for falar lá, ele entende. Deu uma ideia? Isso é solidariedade universal. Sem isso, ninguém entende a evolução. Então, na hora que vier um camarada para testar, que vier um camarada que assume, por exemplo, uma posição destacada e é aficionado só pelo poder louco, a gente olha e fala assim, expiação para muitos, porque tem muita gente que vai ficar rebelde e revoltado, né? Então vai sair pela rua gritando, jogando pedra, pondo fogo. Esses são os que estão espiando. Os que são provados vão dizer assim, camarada está aí dificultando a vida da gente, vou ter que redobrar a paciência, porque eu não posso perder o meu piso. Então vai ter um senso crítico, mas não vai fazer fisicamente o que outros fazem, que estão revoltados porque estão na expiação, não aceita a posição. E vai ter aqueles iluminados, como o Chico vai dizer, quando for perguntar ele para um presidente da República, ele falou assim, não, ele é muito honesto, ele é muito bom. Os missionários estão acima disso. Entenderam? Então, no quadro em que nós nos encontramos, é por aí. Consta, isso a gente ouviu de amigos, né, de São Paulo, que faziam parte lá da mesa do Chico na década da redemocratização do país. É um dado muito interessante. Que perguntaram, um grupo de São Paulo perguntou para o Chico, ao final da reunião, já não tinha mais ninguém público, né, já tinha ido embora, ficou só aquele grupinho, alta madrugada, perguntando, seu Chico, e o Tancredo vai emplacar? Porque era aquele momento da redemocratização, né? Diz que o Chico olhou assim, ressabiado, e respondeu, não vai não. Depois dele vão vir outros heróis que vão entrar e sair, até que vai vir um do povo. Quando vier o do povo, o livro da verdade vai ser aberto, porque 500 anos pede a abertura do livro da verdade. Dá o que pensar, não dá? É impressionante a profecia do Chico. Então, gente, nós temos, dentro da proposta de pátria do Evangelho, não um decreto que desce, mas a expressão do labor evolutivo pertinente ao planeta. O Brasil é especial? Não. Especiais são as pessoas que se fazem especiais aonde estiverem. Agora, da mesma forma que as individualidades têm habilidades específicas, os Espíritos nos explicam que os países, unindo por afinidade almas dentro de um concerto, eles passam a definir uma tendência e uma missão. Eu me recordo, por exemplo, quando a França, iluminista, enciclopedista, foi citada por Emmanuel como sendo o retorno ou o reavivamento daquela Grécia dos sábios. Eles revivem na França iluminista. Como citou numa de suas obras que a Inglaterra, naquele período, era encarregada da educação do mundo. Nós vamos observar que cada país, com a sua habilidade, com a sua função, que pode mudar no tempo. Pode mudar, depende das disposições dos que reencarnam. Não é? Mas quando ele assinalou, por exemplo, esses registros, a gente trouxe aqui a título de ilustração, a gente vai perceber isso. Então, o espírito bélico de Esparta na Grécia foi assumido pelo povo germânico. Emmanuel assinala isso. Então, nós temos missões. O Brasil, ele está sendo convocado, está sendo trabalhado de uma forma que nós não dominamos, porque aí entra um planejamento que ultrapassa a nossa condição de absorver. Porque as altas potências conhecem as almas nos seus refolhos. O Chico falava assim, simbolicamente, Jesus conhece cada um de nós pelo nome. Pelo nome. Quando o Chico disse isso, a gente entendeu o recado. Na evolução plena que o Cristo tem diante do nosso planeta, ele sabe de cada ser e de cada princípio que está aqui. Porque é tudo filho de Deus.
O princípio não é o ser, mas ele é. Vai ser. Jesus conhece cada um. E não pode ser diferente. Vocês acham que pode? Não. Em termos espirituais, não. Então, Jesus identifica. Com as Pleiades que o servem, são espíritos que alcançam essa posição. Essas Pleiades fazem um estudo no mundo, das prerrogativas e disposições das almas. O vento vai soprar para onde ela vai, eles sabem. Lei de probabilidade. Eles não fecham, mas dão chance. Esse assunto escapa se a gente não tentar pegar, tentando fixar, porque isso é muito subjetivo para a maioria de nós. Mas o Espiritismo já trabalha nessas linhas para mostrar que aqui é a evolução. Então, as Pleiades do Cristo estudam e eles vão estabelecendo vinculações dos espíritos que podem oferecer, vamos dizer assim, dentro dos seus karmas, dos seus comprometimentos, aberturas para surgir, por exemplo, a solidariedade, o espírito de fraternidade, a despretensão, a alegria de viver. Então eles começam a agrupar essas entidades. Então foi assim que eles fizeram aquele joeiramento nas zonas inferiores. Ismael tem competência para isso. E certamente usou muitos espíritos que estão a serviço dele para isso. Então eles vêm, trazem e trabalham e formam um grupamento que tem condição de criar o piso. Quando cria o piso, aí tem que ter entendimento. Evolução em 2 mundos. Quando cria o piso por aqueles que têm karma, que estão espiando e que sofreram, então nós temos milhões de espíritos que foram ex-escravos, que sofreram terrivelmente. Temos muitos índios que simples passaram por essa enxertia, porque o europeu chega, eles recebem de braços abertos, ingênuos. A ingenuidade não é sabedoria, não é pureza, é falta de ilustração. Eles vêm, massacram. Eles permanecem no ambiente, muitos reencarnam, até vinculados a esses elementos que destroçaram suas tribos, suas vidas. Eles recebem na sua descendência, começam a se iniciar a uma miscigenação. Quando esse conjunto, essa massa, se torna mais unificada em termos de comprometimento, de vinculação, ela forma um piso. Quando ela formou um piso, esse piso emite uma vibração. É essa vibração que atrai as entidades que podem operar nesse nível, porque é o que ressuma do grupo. Então, quando a gente olha, o governo está ruim, a instituição está capenga, aquilo ali está uma violência. Isso é uma visão individualizada. A espiritualidade observa o conjunto, a conjugação. E o que ressuma disso? Porque são atritos próprios da lei de causa e efeito, que são as obras da lei. Então o camarada dá pancada, mas ele deu pancada no outro que tinha dado no outro. Aí é uma cadeia. Mas não está complicando? Não, isso vai saturar. Porque enquanto tiver disposição, Deus não pode proibir. Porque é livre-arbítrio. Então a pancadaria atinge culminância. E os elementos vão, tô cansado de apanhar, tô cansado de bater. Na hora que ele declara isso, com vibração, a espiritualidade fala assim, opa! Vamos fazer chegar lá o Espiritismo. O Elohim Marvada fala assim, você já estudou o Evangelho na luz do Espiritismo? O Elohim fala assim, eu não, nem sei o que é isso, então senta aqui. Acabou, tirou ele. Se era o elemento que em casa dava pancada e recebia pancada, ele vai começar a ir no centro daí a pouco e falar assim, não, que não briga mais não. O que é? Você agora está covarde, é? Virou fanático agora? Não é isso não. É isso não, deixa pra lá, deixa pra lá. Não pegam ele mais. E aí ele começa a produzir em outro nível. E a espiritualidade fala assim, você viu, né? Ele dava e recebia. Agora, ele é neutro,
Ele aprendeu neutralidade, não entra nos assuntos, não toma frente, está se aprendendo a se conter. Agora nós vamos começar a usar ele através de companhias espirituais apropriadas, porque ele vai começar a soltar uns recados que vai desativar o resto. É assim. Um elemento. A gente costuma falar que uma laranja podre contamina o resto. Mas a lei é a mesma para o bem. A mesma. Porque se não fosse assim, não haveria justiça. Então, o elemento começa a clarear. Daí a pouco fala assim, esse lugar que você vai, eu não sei, eu estou passando mal, lá é bom. Aí vai tomar passe. Foi mais um. Daí a pouco começa assim, diz que lá o evangelho é bom para iluminar a casa, que em casa é muito pesado, vamos fazer alguma coisa? Começou o evangelho lá. Aí um outro passa e fala assim, agora todo mundo rezador aqui em casa, fala assim, vem cá. Outro dia vi um livrinho ali, deu uma folheada, tem umas coisas bonitas, né? Começou. Daí a pouco mudou tudo. Então, nós criamos essa linha de abordagem para a gente ver como é que individualmente acontece, mas eles observam o plano geral. E vão fazer o estudo. Quando satura, está pronto para mudar, aí começa a transformação. O nosso país é vitorioso no sentido de que todo o seu processo de unidade, que segundo os Espíritos, Jesus quis imprimir aqui uma forma de um coração. Eles deixam isso aí. Forma de um coração. E uma única língua. Para criar essa unidade e dar a esse povo uma característica própria. Nós convivemos com muita felicidade com o querido Dr. Elias Barbosa, de Uberaba. Psiquiatra, médico, amigo de Chico. Ele foi, eu costumo dizer que ele foi em Uberaba o que o Arnaldo Rocha foi aqui em Pedro Leopoldo. Então, amigo querido de Chico. Ele fez um trabalho mais de 30 anos com notícias de economistas, de sociologistas sobre o Brasil. Nacionais e internacionais. Ao longo de 30 anos. Ele fechou isso num livro, mostrando como que eles, na linguagem técnica, na observação do Brasil, falavam a mesma coisa que Humberto de Campos. Virou um livro, é um livro de pesquisa. Chato para ler para quem não gosta. Porque é trabalho de cotejamento. Ele pegou os nomes ao longo de décadas, 3 décadas, para mostrar que eles falavam sobre o Brasil, os pareceres era de que o Brasil era um celeiro material e espiritual. Ele publicou essa obra. Trabalho de pesquisa. Um grande homem. Então, quando nós começamos a observar isso, ele próprio, numa conversa com a gente, ele disse assim, ô mestrão, o povo fica achando que o Brasil vai ser o próximo Estados Unidos, ou uma Inglaterra, ou uma Alemanha, fica todo mundo pensando só em dinheiro, em domínio do mundo. Ô mestrão, nós temos que ensinar para o povo que nossa missão é ser fraternos. Aqui é um celeiro espiritual. O mundo que tem dinheiro, o mundo que manda, vai vir aqui pedir ajuda espiritual. É essa a nossa missão, mestrão. O povo tem que entender isso. Ficar parando atrás de correr para comparar com essas nações. Essas nações estão comprometidas com o materialismo. Nosso papel é outro. Nosso papel é do novo mundo. Falava com aquela espontaneidade dele, com aquela beleza. É isso, gente. A pátria do Evangelho está sendo elaborada no sentimento. Aqui é o país do sentimento. Está na hora do lanche. Nós voltamos daqui a pouco.